Fala aí, meus abençoados do primeiro ano. Voltamos aqui com as nossas aulas aqui, as nossas videoaulas. Consegui arrumar meu abençoado aqui, então vai dar pra gente continuar numa boa aí o nosso estudo. Estamos agora na semana 4 do nosso queridíssimo PET do estado aí de Minas Gerais. E o tema da nossa semana vai ser o Protocolo de Kyoto e a dinâmica climática mundial. O vídeo dessa semana vai ser bem sucinto, vai ser mais rápido que o das outras semanas, porque o tema dessa semana ele é um pouquinho mais curto, é um pouquinho mais simples assim da gente discutir. E a gente vai começar aqui e lembrando que o conteúdo está lá no PET, nas páginas 98 a 100. Então vamos começar falando aqui, gente. Dando uma analisada mais geral no tema que a gente vai discutir essa semana aqui, eu separei aqui os principais pontos da nossa aula de hoje. Então, vamos começar por ele, já citado no título aí da nossa disciplina, que é o Protocolo de Kyoto, o efeito estufa, e dentro dele nós temos os GES, que é algo tipo assim, muito importante da gente ter um entendimento. Sempre que aparecer a sigla GEE, quer dizer gases de efeito estufa, ou seja, são os gases que estão inseridos dentro desse acontecimento científico aqui, que é o efeito estufa. Eu botei aqui os principais gases dentro dos GES aqui. Então, H2O, gente, todo mundo sabe, é a água, mas lembrando que como um gás é em vapor, porque se fosse líquido, ele desceria na chuva. O CO2, que é o dióxido de carbono, ou popularmente conhecido como gás carbônico. O CH4, que é o metano. O N2O, que é o óxido nitroso. O O3, que é o ozônio, que existe também a famosa camada de ozônio. E os CFCs, que são os clorofluorcarbonetos. É uma palavra bem chata de falar. E esses aqui são os principais GES que a gente vai debater essa semana aqui. E por último, e não menos importante, a gente vai falar sobre o aquecimento global, que é um fato assim, que ocorre com o planeta, só que a gente vai debater aqui mais um pouquinho para frente, como até a gente já conversou lá no grupo no dia que a gente fez a análise lá dos exercícios. Essa questão do aquecimento global é um debate assim, muito forte dentro da ciência da climatologia, que é a ciência que estuda essa questão do clima, da temperatura e essas coisas. Relembrando que a gente havia estudado aulas anteriores, as questões dos tipos de poluição que a gente presencia assim, na nossa vida, que é a poluição atmosférica, a poluição do solo, a poluição das águas. E essa questão do Protocolo de Kyoto, ela busca atacar especificamente a questão da poluição atmosférica, ou seja, a poluição do ar, pelos GES, gases de efeito estufa. Lembrar sempre disso. Essa questão do Protocolo de Kyoto é um resultado daquelas reuniões que a gente já debateu nas aulas anteriores, que passaram a acontecer ali no final da década de 80, início da década de 90, com a expansão desse pensamento sobre sustentabilidade, sobre os problemas ambientais. E a gente também tem que entender que esse protocolo ele foi criado por um conjunto muito grande de países. Vou colocar para vocês aqui um mapinha dos países que participam que participaram e como eles participaram dentro deste protocolo. E a gente tem que entender que esse protocolo ele não é igual para todos os países. Ou seja, os países mais poluidores eles não têm as mesmas funções que os países menos poluidores. Ou seja, os que mais poluem, eles têm uma obrigatoriedade de apresentar resultados
dentro do tratado do protocolo. Enquanto os países que estão em desenvolvimento, eles não têm nenhuma obrigatoriedade e eles têm algumas funções diferentes dentro desse protocolo, que é o que a gente vai aprofundar agora. Então, gente, coloquei um resuminho aqui para vocês, igual está lá na apostila, sobre o que é o protocolo de Kyoto. Primeiramente, ele tem esse nome porque ele foi meio que planejado na cidade de Kyoto, que fica no Japão, e ele foi criado em 1997, só que ele só foi posto em prática no ano de 2005, ou seja, demorou 8 anos para que os países debatessem, assinassem esse documento. Precisava, para esse protocolo entrar em prática, precisava que 55% dos países que são mais poluidores assinassem esse protocolo. Muitos assinaram e vocês vão ver no mapinha aqui novamente que eu coloquei aqui para vocês, que a grande maioria dos países que estão em verde aí, eles assinaram e pouquíssimos estão em vermelho que recusaram esse protocolo. Esses países não precisam realizar obrigações nem nada dentro do protocolo. E o que a gente nota é que os Estados Unidos, por exemplo, não fazem parte e que é uma pena, pois é um dos países mais poluidores do mundo. O foco desse protocolo é que os países consigam reduzir, no mínimo, 5,2% da emissão desses gases aqui, usando a comparativa do ano de 1990. Ou seja, uns resultados deste protocolo que seriam dados em 2012, porém prorrogaram até agora, final de 2020, esses países eles têm a obrigação, esses países, digo, os maiores poluidores, os maiores emissores de gases de efeito estufa. Esses países, eles têm a obrigação de reduzir, no mínimo, 5,2%. Dentro deste protocolo, a gente tem diversas orientações, ações, políticas assim, que os governos, que os países possam implementar assim, mas eu destaquei para vocês aqui nesse resumo assim, as principais ações para que esse protocolo seja cumprido. Então a gente tem aí reformar os setores de energia e transportes, ou seja, diminuir a energia poluidora, a energia fóssil, o petróleo, o carvão, os transportes, prezar por transportes que utilizem energia limpa. Hoje em dia a gente já tem muito carro elétrico, que é um tipo de veículo muito menos poluidor do que um carro a gasolina ou a álcool. Promover o uso de fontes de energia renováveis, ou seja, dar prioridade às energias que não prejudicam tanto o meio ambiente como as energias não renováveis. Proteger as florestas pelo controle do carbono, entre parênteses, fotossíntese. Isso é muito importante, gente. O CO2, o dióxido de carbono ou o gás carbônico, ele é assim, um dos principais GEs e um dos que mais afetam assim, a questão do efeito estufa. E nós sabemos que as plantas, elas absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio no processo conhecido como fotossíntese. Então, gente, por isso que é absolutamente importante que os países mantenham as florestas protegidas e até plantem florestas, façam reflorestamentos, porque essas florestas elas têm um papel fundamental na captura dos gases de efeito estufa. Promover o desenvolvimento da agricultura sustentável. O que é a agricultura sustentável? É uma agricultura que não seja tão focada na monocultura. O que é monocultura? É você plantar uma coisa só ali naquele local. As plantas, cada planta, ela vai exigir um pouco de nutriente. Uma planta vai gostar mais de cálcio, a outra mais de nitrogênio, a outra mais de calcário. Então, se você plantar uma coisa só ali, aquela planta vai sugar todo aquele nutriente que ela precisa. Então, por isso que é importante a gente fazer essa rotação de culturas, plantar diversos tipos de coisas diferentes para que aquele solo ali não seja
é absolutamente desgastado. E também dentro dessa questão da agricultura sustentável, a gente pode ver a questão do uso de agrotóxico, de química propriamente dita em si na agricultura. Existem muitos adubos, matadores de pragas que liberam gases assim muito nocivos no ambiente e que têm contribuição no efeito estufa. Agora, gente, a gente vai entrar mais de cabeça nessa questão do efeito estufa. O que ele é, o que são os principais causadores dele, quais são os agentes que agem ali dentro do efeito estufa. Coloquei esse resuminho para vocês aqui. Aí em cima tá todos os GES, que são os gases que eu já falei aqui nessa aula umas 10 vezes, no mínimo. Aí tá aí para vocês tanto a siglazinha aqui, quanto o nome de cada um. Então, gente, agora a gente vai entender um pouquinho do efeito estufa através desse belíssimo desenho que eu fiz aqui. Mais uma obra de arte aí para a conta. Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso querido Sol, que é a principal fonte de calor no nosso planeta. Antes de tudo, a gente tem que lembrar sempre daquela premissa básica da ciência, que é o ar quente, ele é mais leve, então ele tende a subir. E o ar frio, ele é mais pesado, então ele tende a descer. Então, é só a gente, quando a gente for, para a gente guardar isso, a gente tem que lembrar sempre daquela dinâmica da lareira e do ar-condicionado. Onde a gente coloca o ar-condicionado? No alto das salas, para que ele desça e a sala fique fria. E aonde a lareira é colocada? Próxima ao chão, para que o ar quente solto por ela ali suba e aqueça toda a casa. Então, a gente vai analisar essa questão do efeito estufa aqui. O Sol, ele está emitindo o calor dele aqui. E no meio natural, que é esse lado aqui, que são as árvores aqui, aqui entende-se que é um solo sem asfalto, um local natural, a normalidade é que esse calor desça, parte dele vai ser absorvido aqui pelo solo, parte dele vai ser absorvido aqui pelas árvores. A gente tem que entender também que todo material ele tem um nível X de absorção e de reflexão de calor. Ou seja, todo mundo já notou que quando a gente está com uma blusa preta e sai no sol, a gente sente muito mais calor. Por quê? Porque a cor escura, a cor preta, ela absorve esse calor. Então, aqui o solo sem o asfalto, ele vai ter uma capacidade boa de absorver esse calor. E as árvores aqui, a mesma coisa. Ou seja, esse calor ele vai descer, vai parte absorvido e o que vai voltar para vai se elevar novamente, isso volta para o espaço. Ou seja, ele sobe, desaparece do ambiente esse calor. Esse aqui é um ambiente controlado. Já aqui, que é o ambiente das cidades, que é o ambiente urbano, onde esse problema do efeito estufa é mais agravado, porque o que acontece? Aqui a gente está vendo aqui a cidade, vamos lembrar que o chão das cidades aqui, ele é asfaltado na maioria dos locais, asfalto, cimento, concreto, qualquer tipo assim, de vedação ao solo. Aqui a gente tem uma fábrica emitindo poluentes, a gente lembrando que a gente tem os carros que também emitem poluentes, e isso faz com que esses gases aqui, que são os GEs, que a gente já falou tanto na aula de hoje, igual aqui a gente tem o dióxido de carbono, o vapor d'água, o ozônio e o metano. Esses gases, eles formam uma barreira para que o calor que venha do Sol em direção às cidades, que deveriam ser refletidos de volta, como é aqui no ambiente natural, esse calor ele vai ficar preso aqui por conta desses gases. Esses gases eles vão aprisionar o calor debaixo dessa nuvem de gases. Ou seja, o calor ele não vai voltar para o espaço, ele vai ficar preso aqui. Por isso o ambiente das cidades
ele costuma ser mais quente do que o ambiente natural. A temperatura ali, ela leva muito em consideração a tudo que está sendo jogado no ar ali pela atividade urbana em si. Além do meu desenho lindo, eu coloquei para vocês aqui também um esqueminha aí básico sobre essa questão do efeito estufa, que é também a mesma coisa do desenho que eu coloquei, a questão do calor que é liberado para o espaço, que volta, as árvores aí que tem um papel fundamental, e a nuvem de gases que impede que o calor volte para o espaço. E daí que vem o nome efeito estufa. Ou seja, tudo que está debaixo aqui dessa nuvem de gases é como se fosse criada realmente uma estufa aqui, ó. Ó. Ou seja, o calor ele vai ficar aprisionado aqui, ó, tornando esses ambientes urbanos aqui um local mais quente, mais inóspito, não só para a vida natural, como também para a nossa vida humana, já que isso impacta muito na nossa qualidade de vida. Sobre os contribuintes do efeito estufa, a gente pode citar vários aqui, são várias formas, a questão da agricultura, muita coisa, mas eu trouxe aqui para vocês os principais, que são a queima de combustíveis fósseis, como eu já lembrei anteriormente. A gente tem o exemplo aí do petróleo, do gás e do carvão, ou seja, a queima desses combustíveis, eles fornecem diretamente para a atmosfera esses rapazes aqui tão maléficos ao meio ambiente e a essa questão da temperatura em si. E também pela questão do desmatamento. Como eu também já disse anteriormente, as árvores, as florestas, elas têm uma alta capacidade de absorver esse gás carbônico, transformando ele em oxigênio. Isso já é muito bom para a nossa vida humana. E as florestas também elas têm um papel fundamental nesse controle climático, na questão da formação das chuvas. Isso é o conteúdo de uma outra matéria e a gente com certeza vai ter essa matéria mais para frente aí, porque é uma matéria do primeiro ano. Agora vamos fechar esse conteúdo dessa semana sobre o protocolo de Kyoto, sobre efeito estufa, sobre todo esse imbróglio que a gente tem aí. A gente vai falar da diferenciação aí dos países desenvolvidos, os mais poluentes nessa questão do efeito estufa, e os países em desenvolvimento, que têm menos participação nessa questão da poluição. Foi criado nesse protocolo de Kyoto uma coisa que se chama MDL, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Esse mecanismo ele serve para que os países que estão em desenvolvimento consigam ganhar financeiramente através dessa questão do protocolo de Kyoto. Por quê? Os países que estão em desenvolvimento, normalmente eles tendem a ter mais florestas, mais meios naturais conservados do que os países desenvolvidos. Basta a gente fazer uma comparação, por exemplo, do Brasil com os países europeus. Não tem como comparar. A gente tem uma Amazônia muito grande preservada, a gente tem diversas reservas, então não tem como comparar. Então, esses países, eles dão uma grande contribuição na questão do carbono, que é de pegar o gás carbônico e transformá-lo em oxigênio. Então, graças a isso, esse MDL, ele cria uma coisa que chama crédito de carbono, ou seja, os países que preservarem as florestas, que tiverem contribuindo bastante para essa questão da filtragem do carbono para o oxigênio, esses países poderão vender esses créditos para os países que estão poluindo mais. Por exemplo, vamos supor que a China, que é signatária do protocolo de Kyoto, que hoje é o maior poluidor do mundo, ela não esteja conseguindo cumprir essa questão do carbono. Ou seja, ela pode comprar do Brasil, que é um país que contribui muito no protocolo de Kyoto, para que ela não sofra nenhuma sanção no futuro
graças a essa poluição executada por eles. Então a gente fecha aí mais uma semana de videoaula. Eu espero que todos aí estejam bem, estejam estudando, estejam se dedicando, porque, gente, vale a pena a gente focar nos estudos agora, principalmente porque a gente está tendo que ficar em casa grande parte do tempo e às vezes fica muito entediante. Então, estudar, gente, vale a pena. Não só para aqueles que querem fazer faculdade, que querem fazer um curso técnico, coisas do tipo, até para quem vai trabalhar em outras áreas ou com seguir carreira militar, bombeiro, coisas do tipo. Muitos conhecimentos, principalmente dentro da geografia, são coisas assim, fundamentais para a gente levar para a vida. São coisas que a gente vai levar para a nossa vida assim, até a gente for avô, entendeu? Então vamos aproveitar esse tempo, galera, vamos aproveitar esse conhecimento que a gente está tendo a oportunidade de debater ele aqui, para poder montar aí vamos dizer, um consciente científico para a gente não sair da escola quando vocês formarem no terceiro ano sem ter que todo o conteúdo que foi passado seja entendido. É aquele negócio que eu sempre falo para vocês, decorar para mim não é o mais importante. O mais importante é você entender o processo, perceber como esse processo ele é realizado e como ele impacta nas nossas vidas. Usando o efeito estufa, por exemplo, para dar um exemplo disso que a gente está falando, a questão de você ter o entendimento de todo esse problema dos gases emitidos pelas indústrias, dos carros, das temperaturas mais elevadas na cidade, isso é uma coisa que vale para a vida de vocês. Vocês nunca vão esquecer esse fenômeno, porque é uma coisa presente. A gente tem que analisar o nosso mundo ao nosso redor, porque tudo que tem aí é explicado pela ciência. Não tudo, né? Deu uma exagerada aqui, mas a grande maioria das coisas, e não é tão difícil da gente entender esses processos. Então, gente, um abraço, até semana que vem. Valeu!